Vamos então ao nosso estudo do livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico, Comentários de Herculano Pires. Nós vamos para o nosso texto número 3, pelo menos a princípio, né? Porque conforme eu desenrolar, a gente vai avançando para o próximo. Então, apego afetivo, psicografia aqui do Chico, comentários do Chico, na verdade, desvinculação, a mensagem de Emmanuel, e no trem dos estudantes, irmão Saulo Herculano Pires, trazendo para nós aqui os seus comentários. Vamos a eles. Então, lembrando sempre, né, 3 partes, né, que compõem esses textos, né, porque no livro anterior, lá no Chico Xavier Pede Licença, em um texto ou outro, Herculano Pires trazia para nós o contexto em que aquela mensagem chegou. Já aqui na Era do Espírito, ele tornou isso como um padrão. Então, todos eles nós temos ali uma introdução para acompanharmos aqui, né, o desenrolar do estudo, do encontro que foi oferecido. Bom, diz assim para nós, então, apego afetivo. Em carta, Chico Xavier explica-nos os antecedentes da mensagem referente ao apego afetivo no meio familiar. Diz aqui então Chico. Na noite anterior a uma de nossas reuniões públicas, estivemos juntos, provavelmente umas 50 pessoas, num encontro amigo dedicado ao culto do Evangelho no lar. E o assunto dessa reunião doméstica foi a dificuldade para nos separarmos dos laços de família, quando os entes amados escolhem caminhos diversos dos nossos. Como era natural, o tema foi ardentemente debatido. E na noite seguinte, antes da sessão pública, associando-se nos irmãos de outras localidades, o assunto prosseguiu. Iniciadas as nossas tarefas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para estudo o item 9 do capítulo 14, claramente colocado nas apreciações em foco. E ao fim da reunião, o nosso abnegado Emmanuel nos deu a página, intitulada Desvinculação, que envio ao caro amigo na esperança de que ela nos sirva aos estudos e reflexões habituais. Bom, então, alguns comentários aqui a respeito, né, dessa circunstância, né, que o Chico vivenciou. Um culto do Evangelho no lar feito com aproximadamente 50 pessoas. Então, que era muito natural, né? Então, o Chico praticamente realizava muitas dessas reuniões juntando pessoas para falar sobre a doutrina, para falar sobre o Evangelho, né? Então, caravanas e mais caravanas iam se juntando, amigos próximos estando sempre presentes ali com ele. Então, aquela foto que nós temos, uma foto clássica, em que o Chico fazia ali um culto embaixo do abacateiro, né, o famoso abacateiro, retrata exatamente, né, esse hábito, né, das pessoas se juntarem para estarem, primeiro, né, claro, estarem próximos do Chico. E ele, então, aproveitando essa junção de pessoas, os debates, as reflexões, então, iam surgindo. Bom, o tema aqui, então, como nós vimos, né, falando sobre o apego afetivo, então já mostra para nós aqui, deixa eu voltar aqui em cima, né, o apego afetivo já traz para nós aqui, então, né, as tantas dificuldades que nós temos, né, para nos distanciarmos dos nossos entes queridos. Bom, nessas conversas, então, veio aqui para nós esse item número 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos a ele. Nós estudamos no nosso encontro passado aqui sobre parentela corporal e parentela espiritual. E aqui nós estudamos, né, fizemos a leitura junto com Santo Agostinho a respeito desse tema número 9. Nós lemos os dois, né, o 8 e o 9 no estudo anterior. E acabou também aqui depois coincidindo desse texto também o apego afetivo, também falando desse mesmo tema, né? Então, instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e laços de família.
E esse tema ele é muito pertinente porque, quando se fala sobre o apego afetivo, se refere aqui às dificuldades que todos nós sentimos, especialmente aqui quando se trata da relação entre pais e filhos, né? Quando filhos, por exemplo, decidem terem suas vidas e seguirem ali seus caminhos. E aí então os pais sentem grande dificuldade, né? Inclusive tem até uma expressão bastante utilizada hoje dentro do meio psicoterapêutico, que é a síndrome do ninho vazio. Então, assim, aquela dificuldade de deixar com que o outro cresça, a dificuldade de deixar para deixar, né, que ele siga ali o seu caminho. E aí então nós entramos num outro componente vinculado a esse tema do Evangelho, que é a ingratidão dos filhos. Muitas vezes os filhos se distanciam dos pais não de uma forma harmoniosa, mas de uma forma conflituosa, né? Então deixando ali os pais muitas vezes, né, relegados ao abandono, passando por dificuldades e tudo, né? Então nós vamos encontrar aqui situações variadas dentro desse mesmo processo de um ente querido sair de casa para viver sua vida, e aí então ele vai provocar na sua família um determinado tipo de efeito, né? Então o efeito, né, do distanciamento, do conflito, do abandono, das preocupações, né? Então tudo isso vai surgindo. Mas independente daquilo que nós sentimos ou deixamos de sentir, né, esse é um fato que acontece em todas as famílias. É muito interessante a gente ver, por exemplo, tanto na América do Norte como também na Europa, até mesmo lá no extremo Oriente, lá no Japão, é muito comum os jovens, né, em determinada idade, eles terem quase que uma obrigação de saírem de casa para poder viver suas vidas. Então é uma tradição, né? Então aquele jovem, quando ele passa dos 25, 30 anos de idade e ele continua vivendo com os pais, é algo assim que até a sociedade acaba apontando e criticando também. Então nós temos algumas culturas pelo mundo em que o jovem, né, até mesmo os pais, falam: e aí, você não vai cuidar da sua vida? Você vai ficar aqui embaixo até quanto tempo? Né? Isso, claro, de uma forma, entre aspas, carinhosa, mas é uma forma de estimular o jovem, né, a alcançar ali as suas próprias experiências, né, bater suas próprias asas, alcançar suas próprias conquistas. Né? Então algumas culturas incentivam, outras culturas que trazem ali, né, uma tradição familiar muito forte no Brasil, isso é muito comum também nesse lado. Então quando os filhos saem de casa, sempre trazem ali as dificuldades para os pais lidarem com isso. Né? Então, enfim, são experiências variadas que o mundo vai vivendo, cada cultura vivendo do seu próprio jeito, e o resultado acaba sendo para todos, né, aquela saudade, aquela dor da separação. A Marião colocou, né, senti isso um tempo atrás, ninho vazio, e ainda às vezes, né, pois ainda sente esse efeito. Né? Então é baseado nesse tema que Emmanuel então traz para nós o título Desvinculação. Vamos a ele então. Para muitos companheiros da Terra, a desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Desligamento do grupo familiar, distância da convivência. Hora da diferenciação de alguém perante outro alguém. Se te vês num momento assim, na posição de quem pode libertar associados de ideal e de afinidade, não hesites no bem por fazer. Aqueles que anseiam por independência e mudança, depois de te compartilharem a vida, são pedintes de tranquilidade e renovação. Não precisam tanto de teu ouro e assistência, nome e prestígio. Rogam-te, acima de tudo, escoras de tolerância e bondade, a fim de que te possam deixar sem que o espinheiro da mágoa te nasça no coração. Medita naqueles que um dia igualmente largaste para tomar embarcações outras, diferentes do navio em que se te localiza a área doméstica, de modo a te fazeres ao mar profundo e vasto da experiência terrestre. Familiares que te amavam a presença e amigos que te disputavam a companhia
se viram de instante para outro apartados de ti por efeito de tuas próprias deliberações. Assim nos expressamos porque frequentemente a harmonia na desvinculação depende daqueles que já amadureceram na vida física, aos quais se pede amparo e segurança, auxílio e aprovação. Se alguém ao teu lado te solicita o cancelamento de compromissos e deveres assumidos para contigo, concede a paz a quem necessita de paz, a fim de atender a impositivos da vida em outros setores da evolução. Realmente desejas que os descendentes se garantam para a felicidade. Não queres que os filhos bem-amados atravessem tribulações e enganos que te amarguraram a infância ou a juventude. Habituas-te a desaprovar as resoluções de amigos que se afastam para caminhos que já sabem estarem encharcados de lágrimas. Nem concordas em que os entes queridos venham a transitar por estradas que já trilhastes entre pedras e aflições. Entretanto, por mais nos doa o coração, muitos daqueles que mais amamos chegaram à Terra exatamente para isso. Diante dos companheiros que se distanciam da convivência ou que te dizem adeus para te reencontrarem mais tarde em outros e novos níveis do espaço e do tempo, não lastimes nem condenes. Bendize e auxilia sempre. Os que partem ou te separam da estrada no dia a dia, esperam de ti, sobretudo, o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. Então aqui, bom dia Brás, bom dia professor. Então aqui um texto bem interessante trazido para nós por Emmanuel, em que ele começa dizendo para nós que, primeiro, que é muito natural que aqueles que vão crescendo, que vão ali alcançando novas visões a respeito da vida, desejem vivenciar suas próprias experiências. E para isso, então, ele coloca para nós que esses são pedintes de tranquilidade e renovação. Ou seja, eles precisam dessa tranquilidade para viverem suas experiências e até mesmo para se renovarem, saindo daquele estilo de vida que estão ali habituados para viverem novas experiências. E ele coloca algo bastante interessante relacionado com o nosso status aqui da vida material e também daquilo que nós colocamos como bens materiais. E ele diz assim: não precisam tanto do teu ouro e assistência, nome e prestígio. Rogam acima de tudo escoras de tolerância e bondade, a fim de que te possam deixar sem o espinheiro da mágoa que te nasça no coração. Então, quantos são aqueles que precisam dessa renovação da vida, de viver novas experiências, nos tempos atuais principalmente, quantos são aqueles jovens que dizem: eu vou morar com meu namorado, com a minha namorada, eu vou viajar, eu vou trabalhar fora e tudo mais. E aí os pais então ficam angustiados e nesse processo de angústia deixam então os filhos saírem de casa, mas guardando aquele ressentimento. E aí então aquele filho que poderia ir, aquele ente querido que poderia ir com tranquilidade, com a certeza de que poderia contar com aquele que ficou, por uma eventual necessidade e tudo mais, ele vai sempre com aquela ideia da solidão, porque ele não vai ter o amparo. Porque, na verdade, em vez do amparo que ele poderia receber, ele recebe a mágoa. Então, isso, na verdade, mostra para nós o apego que nós temos, que nada mais é do que um fruto do egoísmo. E a palavra egoísmo, como eu já coloquei para vocês, ela tem assim um caráter muito ofensivo. Mas quando a gente começa a entender o seu real sentido, na verdade o egoísmo é aquele sentimento que nós temos para fazer com que nós nos sintamos bem. E aí então a gente vai procurar fazer tudo aquilo à nossa volta, para poder satisfazer essa nossa necessidade. E aí para isso a gente pode usar métodos que são mais simples ou métodos que são mais agressivos. E aí então a gente vai mostrar ali a intensidade desse egoísmo. Depois ele coloca para nós: se nós invertermos o papel, nós vamos perceber que nós também passamos por isso. Quantos são aqueles, então, que
precisavam, né, cuidar da própria vida, constituir sua própria família, como que os nossos pais, os nossos amigos se sentiram no momento em que nós simplesmente mudamos de ambiente, mudamos de grupo, mudamos de experiências. Então a gente sente, né, é aquela história, é muito parecido com isso, né? Os filhos, então, né, quando os pais veem os filhos, né, começando a namorar, começando a viajar e tudo mais, vem aquela angústia querendo acorrentar os filhos em casa para poder cuidar e proteger, né, que na verdade continua sendo mesmo esse apego afetivo, né? Mas quando nós éramos jovens e nós buscávamos também essa mesma liberdade, essas mesmas experiências, nós, dentro daquela cabeça juvenil, não pensávamos muito, nem tínhamos muitas preocupações com o que os pais sentiam. Pelo contrário, a gente brigava porque a gente queria a nossa liberdade, a gente queria conquistar o nosso espaço. E a gente brigava, criava tumulto, criava preocupações e tudo mais. Então, basta nós invertermos o papel para perceber que quando nós estávamos naquela posição em que a nossa liberdade começava ali a ser desfrutada, a gente simplesmente achava que nós tínhamos total direito. Agora, quando os papéis se invertem, nós vemos ali que nos achamos no direito de podar aquele que precisa dessa liberdade. E aí há algo bem interessante que Emmanuel traz para nós aqui, que ele coloca assim, que sem dúvida nenhuma, essa nossa intenção de superproteção, ela pode até ser justificada dentro do nosso entendimento. Porque, afinal de contas, né, como é colocado para nós aqui, nós queremos realmente, né, que os nossos entes queridos tenham a felicidade. Nós não queremos, né, que os filhos atravessem por tribulações e enganos, né, que amarguraram a nossa infância e a nossa juventude. Nós vemos ali amigos próximos que escolhem outros caminhos, aqueles amigos que vão, então, trabalhar em ambientes diferentes. Então, nós queremos que eles continuem trabalhando naquele local, porque nós temos a preocupação de que eles acabem ali se machucando de alguma forma. Aquela ideia, né, de você vai quebrar a cara se você fizer isso. Ou então nós vamos encontrar aqui também, né, que os nossos entes queridos acabem vivenciando experiências que nós já vivenciamos e sabemos que pode machucar. E Emmanuel coloca o seguinte para nós: entretanto, por mais nos doa ao coração, muitos daqueles que mais amamos chegaram à Terra exatamente para isso. Então isso faz parte do histórico deles, né, de vivenciar essa independência, de vivenciar essa liberdade, de fazer as próprias escolhas, mesmo que muitas vezes essas escolhas sejam dolorosas. Claro que nós vamos orientar dentro do possível, vamos apontar o caminho, vamos ali, né, trocar as nossas experiências, mas não podemos simplesmente podar a liberdade do outro. E depois então ele coloca para nós, né, também aqui trazendo para nós uma outra visão. Diante dos companheiros que se distanciam da convivência, ou que te dizem adeus para reencontrarem mais tarde, para te reencontrarem mais tarde, em outros e novos níveis de espaço e de tempo, não lastimes nem condenes. Bendize e auxilia sempre os que partem ou se te separam da estrada no dia a dia, esperam de ti, sobretudo, o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. Né? Então a gente tem, inclusive, aquele sentimento que é muito comum, que é torcer para que dê errado, para que o outro volte arrependido para o nosso acolhimento. Quantos e quantos são os casos, né, que ele vai assim, então eu torço para ele quebrar a cara, que quando ele voltar eu estarei aqui de volta. Então, na verdade, assim, é aquele sentimento egoísta, né, que mostra exatamente isso, né? Nós queremos continuar ainda alimentando esse apego. E o que Emmanuel traz para nós é exatamente essa visão, né, que a paz, a harmonia, o amor, a relação entre nós deve prevalecer sempre. E se aquele deseja conquistar o seu próprio espaço, que esse espaço então seja conquistado com o amparo daqueles que ficaram, e não com aquela torcida contrária, com aquele pensamento negativo, e não com aquela mágoa que acaba nascendo pelo fato do outro simplesmente decidir viver a vida dele.
E como eu comentei com vocês, nos tempos atuais, né, onde as pessoas estão optando em morar juntos para poder viver ali seus sonhos, suas fantasias, seus prazeres e tudo mais, quantas e quantas são as famílias que ficam agoniadas por isso tudo? Pensando, né, que se você for, você vai fazer a maior besteira da sua vida. Muitas vezes essa besteira faz parte da experiência que ele precisa vivenciar, que é o momento em que ele vai fazer escolhas por si próprio, escolhas, né, que dizem respeito à sua necessidade de amadurecimento espiritual. Então o que cabe a nós é usar todo o amor que nós temos para poder orientar, para poder esclarecer, e mesmo que o outro caia, que essa mão seja estendida com amor. Né, nós vivemos uma experiência muito parecida aqui em casa. Né, minha sobrinha que viveu o tempo todo com a gente, de repente quis ir embora, de repente começou a namorar e hoje tem 2 filhos. Isso foi como se o coração estivesse sendo dilacerado. Mas aí depois a gente vai saindo do apego e continua estendendo a mão, e hoje ali são todos muito queridos. Né, mas assim foi, assim, meu coração parecia que ia sair pelo peito, assim, rasgando o peito de tanta dor naquele momento, né? De perceber que aquela criança que durante tanto tempo estava do nosso lado, já não era mais uma criança. Que na verdade era uma pessoa já adulta, uma pessoa já madura, que fazia suas próprias escolhas. E que todos os sonhos que a gente tinha programado, né, de você vai cursar essa faculdade, de você vai trabalhar nesse lugar, que você vai ter esse tipo de relação, tudo foi mudado. Porque ela fez as próprias escolhas. E naquele momento em que a gente poderia dar o apoio, e ele foi dado, foi exatamente no momento em que ela mais precisava. Né? Então a gente vê como esse apego acontece com a gente, nos amigos, nos parentes, principalmente naqueles que estão durante tanto tempo sob a nossa proteção. Maria colocou, né, quando minha filha foi para Portugal, incentivei bastante, mesmo com o coração partido. Mas disse que ela deveria ir e fazer seu caminho, né? Caso tivesse que voltar, teria para onde voltar, né? Faz 3 anos já. Agora meu filho quer ir para a Alemanha. Haja coração, né, Maria? Porque o pior é assim, né? Eles não vão apenas para fora de casa. Eles vão para fora de casa, para um lugar muito longe, fora do seu alcance, fora do seu controle, mas mesmo assim é aquela ideia, né? Vai com Deus, né? Vai com o meu amor, e se precisar eu estou aqui. Eu acho que é a melhor forma que nós temos de auxiliar, de amparar dessa melhor forma, né? E André que está vivenciando, né, André? Você que sabe como é que fica tudo isso, né? E aquele controle protetor, né, Elcio? Mas é o instinto de proteção que é muito natural, né? A gente vê muito isso nos animais. Quando nós olhamos, por exemplo, ali, né, as crias, quando alguém se aproxima das crias, os animais então começam ali a rosnar, querendo proteger aqueles que são, né, os seus filhotes e tudo mais. Então, conforme a gente estudou com o André Luiz, a gente vê que isso é absolutamente natural. E nós, seres humanos, embora nos consideremos agora seres racionais, somos ainda animais, e dentro dessa nossa animalidade os instintos ainda prevalecem. Então não basta a gente simplesmente ter ali aquela ideia de que nós controlamos, nós fazemos e acontecemos. Né? Os instintos falam por nós, e são exatamente esses instintos que nos relacionam, né, dessa forma tão perfeita uns com os outros. Mas a tendência é fazer com que nós, gradualmente, vamos então equilibrando esses nossos sentimentos, que nós vamos então direcionando e controlando ali os nossos sentimentos e emoções, para fazer com que o outro, aquele que está sob a nossa proteção até determinado tempo, né, que ele possa ter o amparo para que ele próprio se desenvolva. O Brasil lembrou aqui, né, a galinha deu maior surra num gavião para proteger os pintos, né? Pois é. Aí me colocou, né, meu filho foi trabalhar na Inglaterra levando a esposa e o nosso neto, né, ficamos tristes, mas era para o bem dele, né. O que a gente percebe, né, e amigos, né, exatamente quantas e quantas são as famílias que dizem, olha, se você sair daqui de casa, você não precisa voltar mais. A gente vê muito isso, né, em diálogos de filmes, de novelas, mas que na verdade, né, em vez de a vida imitar a arte representa muito da nossa vida. E aí, então, quantas são as famílias, né, que se distanciam, né, se você se casar com ele, eu não falo mais com você, eu não quero mais saber do meu neto, né, quantas são as histórias que vão se mostrando para nós dessa mesma forma. E aí, então, a gente vê que, na verdade, são oportunidades valiosíssimas que as famílias, que as pessoas tiveram para crescer e evoluir e amadurecer nos seus sentimentos e emoções,
e acabam depois desperdiçando. E mais do que isso, nós percebemos que até mesmo no plano espiritual daqueles que desencarnam, e nós temos visto isso bastante, né, com André Luiz, estudando, por exemplo, né, o próprio sexo e o destino, vemos ali então, né, aqueles entes desencarnados que continuam apegados do mesmo jeito. Vimos ali, por exemplo, o nosso personagem Neves, vimos ali André Luiz, vimos também ali o espírito Cláudio, vimos ali outros espíritos que mesmo desencarnados continuam ainda com essa tendência superprotetora. Então a proteção é natural, a superproteção ela já acaba sendo problemática. Né? Então essa é a ideia que foi discutida então, né? Então aqueles, principalmente naquela época, né, a gente fala ali da década de 1970, começo de 1970, em que as famílias tinham uma estrutura muito tradicional. Né? A mãe ficava em casa, o pai ia trabalhar, os filhos ficavam ali juntos todos e tudo mais. Né? E aí então quando um filho saía de casa ali porque quer viver fora, quer morar junto, quer se casar, quer namorar, alguma coisa parecida, quantas e quantas são as famílias que sofriam tanto e criavam muitos obstáculos para isso. E hoje, mais do que nunca, né, com toda essa flexibilidade que nós vemos. Então, esse foi o tema que foi trabalhado, e ao mesmo tempo também ali que foi discutido e estudado por todos eles. Né? Tchau, vai com Deus, Marion. Bom dia. E agora aqui, o que Herculano Pires chama a nossa atenção, agora que mudando um pouco de tema, ele fala aqui, pegando principalmente nesse 9º capítulo, quando ele diz assim: diante dos companheiros que se distanciam da convivência, ou que te dizem adeus para te reencontrarem mais tarde, em outros e novos níveis do espaço-tempo, não lastimes nem condenes. Então, nesse ponto aqui, ele acaba se apegando, porque ele fala agora da desencarnação, daqueles, então, né, dos espíritos que estão sob a nossa proteção, e eles acabam desencarnando por algum motivo, provocando em nós esse grande sofrimento. Né? E Chico trabalhava muito com isso lá em Uberaba, quando então ele mandava, né, ele recebia as tantas e tantas psicografias, não apenas porque ali era um posto do correio, porque na verdade ali, né, Uberaba não era um posto de correio, a central dos correios com o plano espiritual, na verdade era um grande hospital. Porque essas mensagens que chegavam, elas tinham o título não de comunicação, mas elas tinham ali o objetivo de serem consoladoras. Porque as pessoas que chegavam até Uberaba iam trazendo uma grande dor, um grande sofrimento com a perda. Então todo mundo achava assim, vai lá que você recebe uma comunicação. Mas nem todo mundo que ia para receber uma comunicação era uma pessoa realmente necessitada. Aqueles que levavam essa grande necessidade eram ali orientados, eram ali observados pela espiritualidade para que fossem assistidos, auxiliados com essa comunicação que traria, então, esse conforto inicial. E a gente lembra, né, que das situações mais dolorosas que nós encontramos dentro dessa ideia da perda é quando um ente querido, que é um filho, que acaba desencarnando, né, quebrando essa ordem natural. Essa ordem natural, né, pelo menos dentro da nossa biologia, que é você vai envelhecendo e conforme você chega num determinado momento, é hora de você desencarnar. Né, o corpo físico morre e o espírito se liberta. Agora, quando um pai acaba, então, dentro dessa expressão popular, um pai enterra seu próprio filho, é uma das dores mais dilacerantes que nós conhecemos, dentro desse campo afetivo relacionado com perdas de entes queridos. Né? O Dudu colocou, por exemplo, né, aos 30 anos desencarna num acidente. Deus sabe, né, como irmão tem ali, né, o seu sentimento vendo aquela situação, mas jamais se consegue imaginar o que os pais sentem naquele momento. Mesmo que demonstrem, mesmo que expressem, tentem descrever e tudo mais, é simplesmente indescritível, até hoje, né? Então, Herculano Pires ele acabou focando nesse ponto em especial para fazer o seu comentário, apesar de todo esse ensinamento que Emmanuel trouxe para nós. Ele começa aqui, então, falando sobre No Trem dos Estudantes. Eu quero trazer para vocês aqui, só para fazer uma ilustração,
porque Herculano Pires ele traz para nós esse tema no Trem dos Estudantes, que foi um acidente que aconteceu aqui em São Paulo, naquele período de 1971, em que um trem de estudantes acabou colidindo e muitos jovens desencarnaram. Então eu vou ler para vocês tanto essa parte do Trem dos Estudantes, como algo contemporâneo que se encontra presente na mídia hoje, por exemplo, que é o incêndio da Boate Kiss, que são duas situações que são muito semelhantes porque envolvem jovens desencarnando. Então eu vou ler rapidamente aqui, eu peguei um resuminho dessa matéria, lá no acervo do Globo, né? Então diz assim para nós. Então, tragédia do Trem dos Estudantes, que é o nome dado a esse trem, que sai daqui da capital e vai até Mogi das Cruzes, que é aqui, né, na Grande São Paulo. Né? Então lá tem a faculdade, a Universidade Mogi das Cruzes. Então muitos jovens fazem esse trajeto. Né? Não, no caso do circo não, Brás, porque o caso do circo, lá de Niterói, ele envolve adultos, famílias e tudo mais. Né? Nesses dois casos em especial, dizem respeito a jovens. E é aí que entra, então, esse ensinamento que o Chico está trazendo para nós. E o comentário de Herculano Pires, porque fala sobre pais que perdem seus filhos. Pais que se separam dos seus filhos e trazem essa dor tão dolorosa, essa dor tão difícil. Vamos lá, então. Então, Gabriel Oliveira, repórter. O trem tinha parado algumas vezes. Estávamos há alguns segundos naquele local, e no vagão a animação era geral. Muitos lendo, outros conversando. A paralisação é comum, e por isso ninguém se preocupava em saber o que tinha acontecido. Quando ocorreu o choque, foi horrível. Os que se encontravam no fundo do vagão foram prensados. Ouvi muitos gritos e rezei por alguns minutos, pois eu saí para conversar com uma amiga sentada no primeiro banco do vagão. Assim, o estudante de engenharia, o Birajara Orestes Veloso, descreveu o acidente do Trem dos Estudantes, que matou 23 pessoas e feriu mais de 100, 65 em estado grave, no dia 8 de junho de 1972, em São Paulo. A tragédia ocorreu exatamente 44 anos antes da queda do ônibus na rodovia Mogi Bertioga, em São Paulo, que provocou a morte de 18 universitários na noite do último dia 8. Esse foi um acidente também, que eram jovens, né, que faziam essa viagem, né, de ônibus fretado, que levava então todos os dias esses jovens na cidade ali do litoral até Mogi, né, Mogi Bertioga, que é no litoral norte de São Paulo. E aí então, durante a noite, perdeu ali o controle e muitos desses jovens acabaram desencarnando também. E essa notícia chamou a atenção porque ela aconteceu exatamente 44 anos depois, no mesmo dia, dessa tragédia do Trem dos Estudantes. A colisão em 1972 ocorreu no quilômetro 44 da ferrovia São Paulo-Rio, entre as cidades de Suzano e Jundiapeba, distrito de Mogi das Cruzes, na região metropolitana paulista. Na ocasião, a interrupção do fornecimento de energia elétrica fez com que a locomotiva que levava os universitários parasse. Numa manhã de forte neblina, o Expresso do Rio, composição que andava na mesma linha e também em direção à cidade do Rio de Janeiro, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão no último vagão, onde estavam os jovens. Eles iam da capital paulista para Mogi das Cruzes, onde estudavam nas faculdades de medicina, filosofia, engenharia, biologia, psicologia, direito e arquitetura. O Trem dos Estudantes saiu da antiga estação metropolitana paulistana Roosevelt, hoje Brás, às 6h50, sendo atingido na traseira por volta das 7h50. No dia do acidente, o número oficial era de 16 mortos, conforme noticiado na primeira página do Globo, em 9 de junho de 1972. No dia 15 daquele mês, porém, a Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, informava que o total de óbitos chegava a 24, número que posteriormente seria reduzido para 23. Um dos feridos no acidente constava na lista de vítimas por engano.
A informação contradizia a contagem até então oficial de 17 mortos divulgada pela delegacia de Suzano. Conforme a apuração do jornal, a composição central do Brasil, que levava os universitários, apresentou defeitos técnicos ao longo da viagem, parando diversas vezes. Pouco depois de passar para a estação de Suzano, o trem parou a aproximadamente 4 quilômetros da cidade de Jundiapeba. Por conta da cerração, o Expresso do Rio não viu o trem dos estudantes a tempo de evitar o choque. Ainda de acordo com a reportagem do Globo, o agente de serviço José Carlos da Costa ignorou o sinal vermelho que proibia a partida da locomotiva e autorizou o maquinista Geraldo Couto a sair com o trem. Após a tragédia, diretórios estudantis de Mogi das Cruzes reivindicaram melhores condições de segurança nas rodovias. Aí tem a foto aqui, né, do descarrilamento que aconteceu e tudo mais. Depois aqui, né, a gente tem aqui agora uma tragédia mais recente. Lembrando que nós estamos tratando dessas notícias pelo fato de envolver jovens que desencarnaram, né? Então, incêndio da Boate Kiss. Durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, na madrugada do domingo, de 27 de janeiro de 2013, foram utilizados artefatos pirotécnicos que, em contato com o isolamento acústico da Boate Kiss, iniciaram um incêndio. A casa, que estava lotada, não possuía ventilação, saídas de emergência suficientes e nem brigadas de incêndio. Foi tomada pela fumaça tóxica que levou 242 jovens a óbito, a maioria em poucos minutos. Os sobreviventes ajudaram a retirar os corpos das vítimas e a quebrar a fachada da boate para permitir o escoamento da fumaça. Muitos deles, entretanto, inalaram essa fumaça e tiveram que ser hospitalizados. Foram atendidos 382 feridos nas emergências dos hospitais da região e também de Porto Alegre. Santa Maria é uma cidade universitária, localizada no centro do Rio Grande do Sul. Os frequentadores da Boate Kiss naquela noite eram principalmente estudantes que comemoravam a volta às aulas dos cursos de agronomia, medicina veterinária, pedagogia, zootecnia, técnicos em alimentos e agronegócios. A faixa etária dos mortos, entre 18 e 24 anos, e as condições do incêndio chocaram o país, que teve luto oficial de 3 dias declarado pela então presidente Dilma Rousseff. O incêndio foi o segundo pior da história do Brasil. Depois tem aqui detalhes, né, das reportagens, da cobertura e tudo mais. Bom, Amar pelos Dois, bom dia. Bom, aqui então, dentro desse contexto agora, nós vamos aqui para o comentário de Herculano Pires a respeito do apego afetivo, né, porque ele traz exatamente a referência desse fato, né, do trem dos estudantes. Então, no Trem dos Estudantes, Irmão Saulo é o autor. Emmanuel coloca o problema da desvinculação afetiva em 2 planos. O do afastamento de pessoas queridas que se retiram do lar e o da partida para outros e novos níveis de espaço e tempo. Em ambos os casos, rompe-se o vínculo da convivência. Em ambos os casos, há sofrimento moral por parte a parte. O assunto é tratado no item 9 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e ali encontramos o seguinte aviso aos que sofrem. As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. O desastre do Trem dos Estudantes, em 8 de junho de 1972, entre Suzano e Jundiapeba, inclui-se no capítulo das provas coletivas. Além dos mortos e feridos, estão sofrendo essa prova os familiares duramente atingidos, os amigos e colegas das vítimas. A tragédia caiu sobre verdadeira multidão. Estamos em face de um processo de desvinculação em massa.
Quantos lares enlutados pela perda de entes queridos, quantos corações dilacerados, quantos espíritos aturdidos pela brutalidade da ocorrência. O que mais impressiona é o número de jovens que tiveram sua vida bruscamente cortada quando a caminho das escolas superiores que cursavam em Mogi das Cruzes. Tudo isso parece aterrador, desnorteante, como se estivéssemos num mundo caótico, sem ordem, sem lei, sem Deus. Não obstante, o universo nos responde com a ordem absoluta das suas leis que tudo regem, desde a relva humilde na terra até as constelações gigantescas no infinito. Nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar. Mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz, o progresso. Os jovens que morreram foram poupados de sofrimentos futuros numa vida em que a doença, a velhice e a morte são o salário de todos nós. Transferidos para a vida maior, que realmente corresponde às suas necessidades e à sua natureza, são todos eles seres espirituais e não materiais. Agora precisam da compreensão dos pais, dos irmãos, dos amigos e colegas que deixaram na Terra. Precisam de paz, de preces, de bons pensamentos, das vibrações de sincera amizade para se recuperarem em espírito. Então aqui é trazido para nós, Horas de Giro, bom dia. Então aqui é trazido para nós, nesse comentário de Herculano Pires, uma referência então ao Trem dos Estudantes, onde 23 jovens desencarnaram, e nós atualizamos aqui com um fato mais recente, com mais de 280 jovens na mesma condição, assim como também daquele acidente, daquele ônibus Mogi Bertioga, que também ali tinha jovens universitários. A primeira imagem que nós temos, o primeiro argumento que é colocado na mídia, era o sonho que eles tinham de ter determinadas profissões. Então ele sonhava em ser um médico, ele sonhava em ser um engenheiro, então ele sonhava viajar pelo mundo. Então muitas vezes nós temos ali familiares que trazem esse depoimento falando sobre aquilo que os jovens desejavam e que tinham toda a vida pela frente. E aí então, quando uma tragédia como essa acaba então ceifando essas vidas, dentro ali de uma experiência coletiva, a primeira ideia que nós temos é exatamente a da dor e a da tragédia. Sonhos interrompidos, exatamente, Brás. Então nós vamos encontrar aqui essa nossa visão aqui do mundo, de que a melhor vida que eles poderiam viver seria a vida aqui no mundo físico, a partir das conquistas e realizações que eles fariam aqui relacionados ao mundo material. E o que Herculano Pires traz para nós, e nós vamos encontrar isso também, vou até pegar para vocês aqui, para a gente poder fazer a leitura, aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Só um instantinho. Aqui eu não vou conseguir pegar agora, porque eu não estou aqui com o meu na mão, mas deixa eu tentar pegar aqui. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, deixa eu pegar aqui rapidamente, eu ia separar isso para nós estudarmos aqui, mas eu acabei me esquecendo. Fala sobre a perda de um ente querido. Deixa eu separar aqui. Está aqui, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então é o item número 4, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. E aqui mais uma vez é importante a gente tomar cuidado com essa expressão quando se fala sobre mortes prematuras, porque na verdade é muito importante a gente lembrar que aquilo que é prematuro é aquilo que aconteceu antes do tempo previsto. E aquilo que aconteceu dentro do tempo previsto, mesmo que seja um jovem, uma criança que tenha desencarnado,
dentro de um tempo que estava programado, isso não teve nada de prematuro. Não teve nada de precoce. Teve, na verdade, ali algo que aconteceu exatamente no momento em que deveria acontecer. Então vamos só dar uma lida nesse trecho aqui, porque Sansão, ou Sanson, que era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele trouxe então essa mensagem para falar exatamente sobre o nosso entendimento do que é a vida no mundo físico e o que é a vida no mundo espiritual. E dentro dessa expectativa de que os nossos sonhos e os nossos projetos devem ser realizados aqui, vai com Deus, André, devem ser realizados aqui no mundo físico, vai mostrar então exatamente que a vida no mundo espiritual é exatamente a vida que os espíritos precisam, que os espíritos desejam. E não viver aqui no mundo físico realizando, trazendo essas expectativas simplesmente de realizações materiais. E Herculano Pires, então, ele trouxe para nós aqui, nesse argumento final, deixa eu pegar aqui novamente, aqui no finalzinho ele diz assim: os jovens que morreram foram poupados de sofrimentos futuros, numa vida em que a doença, a velhice e a morte são o salário de todos nós. Então, esse argumento que ele apresenta está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo que nós vamos ler agora. Então vamos lá, item número 4, mais uma vez aqui, do Evangelho, aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutassem melhor todas as dores que vos afligem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados?
Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concede entre os que não têm fé, e que vem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança vos inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se perdirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, nessa mensagem, Samson aqui, eu me recordo até de uma colega que trabalhava conosco no atendimento fraterno, que ela achava que era muito fria e muito dura essa mensagem de Samson para você mandar para um ente querido, para uma mãe, por exemplo, para um pai que sofria na desencarnação. E aqui nesse caso ele acaba sendo muito lógico mesmo, E nessa lógica ele acaba sendo pouco consolador. Mas na verdade aqui o que ele traz para nós é exatamente a realidade do mundo espiritual. Porque sempre que nós vemos, uma criança, um jovem adulto que desencarna, principalmente quando é fruto da injustiça, a primeira coisa que se fala é que ele tinha todo o futuro pela frente. Que ele tinha sonhos a realizar, que ele queria ser um jogador de futebol, que ele queria ser isso, queria ser aquilo. Angelina colocou, queridos amigos, saí da Terra muito jovem, antes dos 20 anos. Senti pelos meus pais, irmãos, família. Então, Angelina trazendo para nós ali uma mensagem, até mesmo a nossa querida Marta também já tinha trazido para nós a desencarnação dela, considerada como precoce pelos pais, pelos familiares e amigos, mas que na verdade apenas cumpria um roteiro em que essa pequena estadia aqui no mundo físico seria suficiente para poder trazer ali os aprendizados que ela precisava nesse ambiente, aprendizados que continuaria depois no plano espiritual. Então, Angelina, muito obrigado pela participação aqui conosco. Então vai mostrando para nós isso, as dores que as famílias sentem, e muitos daqueles que procuravam Uberaba, me recordo de um documentário que foi feito sobre os trabalhos do Chico. Então nós tínhamos ali as cartas psicografadas por Chico Xavier. E nessas cartas psicografadas eram muitos os depoimentos que vinham de pais, mães, famílias de modo geral, trazendo ali comunicações de filhos que desencarnaram. Até mesmo no filme do Chico, nós temos ali duas personagens interpretadas por Cristiane Torlone e por Tony Ramos, que eram ali, ele era um empresário, um homem bastante apegado à matéria, um homem cético a respeito do mundo espiritual, sofreram a perda de um ente querido, a mãe foi até Uberaba receber as comunicações, e o pai ali completamente cético e crítico com relação ao trabalho do Chico. Até que, lendo essa comunicação, ele viu ali uma frase que foi dita pelo filho, em que somente os dois estavam juntos ali naquele momento. E aí, então, quando ele leu, ele desabou, porque ele falou assim, só meu filho estava aqui quando eu disse isso para ele. E essa mensagem, essa frase, estava exatamente naquela carta que ele recebeu. E ali, então, mudou toda a concepção dele. E ali, na biografia, no filme do Chico, trazia exatamente esse fato que aconteceu realmente ali, nas experiências que ele teve em Uberaba. Então, enfim, nós temos aqui então essas grandes dores, e aqui, voltando para o nosso tema original, fala exatamente sobre o apego afetivo. E nesse apego afetivo, então, nós vamos encontrar
né, esse sofrimento, não apenas a respeito daqueles entes queridos que deixam nossos lares para viverem suas vidas em experiências particulares, como também aqueles que desencarnam, partindo para o plano espiritual, trazendo ainda aquele grande sofrimento, aquela grande dor, que acaba sendo potencializada por esse apego, essa dificuldade que os entes queridos têm, né, que ficaram, de dar liberdade para que o espírito siga. E aí então o próprio Chico também já trouxe para nós, né, no Pinga Fogo que nós estudamos, uma mãe dizendo que sofria muito por causa da perda do filho, e o Chico então traz aquele ensinamento clássico dizendo que as lágrimas que nós derramamos em gratidão a Deus, numa demonstração de fé, faz muito bem aos espíritos. Mas quando nós choramos pela dor, né, pela falta que sentimos daquele espírito, por revolta às leis de Deus, isso faz muito mal aos espíritos. Então, certamente, nós temos ainda muito que aprender sobre o mundo espiritual. Nós temos ainda uma grande dificuldade para nos libertarmos desse sentimento ainda, né, egoísta que nós trazemos, esse apego, né, essa necessidade de controlar, de restringir a liberdade do outro, principalmente quando durante tanto tempo, né, foi criado, cuidado, conduzido, até o momento em que ele se liberta, seja partindo para novas aventuras aqui no mundo físico, seja desencarnando e partindo para novas jornadas no plano espiritual, nós temos ainda uma dificuldade muito grande de nos libertarmos disso. Até porque, como eu comentei no início, isso faz parte de um sentimento instintivo que nós temos. Então é aquela briga interna que nós trazemos entre a nossa razão e as nossas emoções. E será exatamente através desse amadurecimento racional, de entendermos o processo de fortalecimento da fé também, porque a fé, a gente sabe, a demonstração da fé, ela é muito interessante dentro de uma imagem que diz assim: a fé é quando você dá um passo e depois Deus põe o chão. Né? Então, quer dizer, você dá um passo sem saber onde vai pisar. E aí, então, confiando que Deus vai colocar o chão para você se sustentar. Então, a fé é exatamente isso. Você não vê, mas você, dentro de si, né, acaba acreditando, acaba confiando que terá esse amparo. Então, para nós, o fortalecimento da razão a doutrina espírita pode oferecer. Porque ela traz para nós, né, todos os argumentos e todas as explicações que os espíritos vão trazendo e também raciocínios que nós vamos desenvolvendo. Mas quando nós falamos da fé, aí então ela é muito subjetiva. Cada um vai construir a estrutura da fé dentro de si mesmo de acordo com as experiências que ele viveu, de acordo com a sua maturidade psíquica, de acordo com a sua maturidade espiritual. Não basta apenas dizer para alguém: olha, tenha fé que tudo vai dar certo. Porque não basta, não é o suficiente. Porque cada indivíduo, bom dia, dona Miriam, cada indivíduo vai viver ali as suas experiências de um modo muito subjetivo. E aqueles que tiveram a oportunidade, de alguma forma, se aproximarem, né, das escolas, das verdadeiras escolas do espírito, das religiões que fortaleceram sua fé, aí sim vai trazer para nós esse entendimento sobre o mundo espiritual. Então primeiro vem a nossa razão, porque aí é a fé raciocinada. E depois, então, nós vamos fortalecendo a nossa fé. E quando nós falamos nessa experiência de perda de ente querido, principalmente um ente que está sob a nossa proteção, um filho, um neto e tudo mais, né, um jovem de um modo geral, é para nós ainda uma grande dificuldade. Porque aquilo que para nós é racional nesse momento é aquilo que é palpável. E o que é palpável para nós é a vida material. É a vida física. Então você sabe que o indivíduo cresce, que o indivíduo se desenvolve, que o indivíduo vai procurar um caminho, que ele se forma, que ele constitui a própria família. E essa é a única trajetória que nós conhecemos. A trajetória do espírito para nós é uma novidade. E eu falo uma novidade, não importa se eu estudo a doutrina espírita há 30, 40, 50 anos. Para muitos de nós é a primeira vez que nós temos claramente contato com essa realidade enquanto seres encarnados. Porque como espíritos, todos nós já vivemos isso inúmeras vezes, incontáveis vezes.
Então, por isso, nós vamos hoje nos fortalecendo racionalmente em contato com a doutrina espírita e processando tudo isso na nossa mente para fortalecer cada vez mais as nossas convicções. Aí sim, aquela imagem materialista que eu tenho de que a trajetória de um indivíduo é ele crescer, ter uma profissão, ter uma família, envelhecer, se aposentar e morrer, nós mudamos então para a imortalidade do espírito. Que ele, como imortal, ele vai vivendo independente do ambiente, seja ele um ambiente material, seja um ambiente espiritual, independente da personalidade que ele assuma em determinado momento da sua existência, ele está sempre em processo de evolução. Então, olha só, a gente tem pelo menos esse quadro pintado, né, Andréia? Esse quadro pintado dessa realidade. Absorvermos esse entendimento e vivenciarmos isso tudo é um outro passo que a gente já está começando a dar com esse nosso entendimento. André colocou, né, infelizmente ainda não tem esse equilíbrio ou essa fé. Até uma simples gripe preocupa, imagina a partida, né? Mas é aquela história, né? A dor ela virá. Não há como, porque o afeto ele é construído durante toda uma existência. Mas muito mais do que a dor da revolta, como Chico colocou naquela explicação, ele coloca para nós que a lágrima da saudade é compreensível. Porque do outro lado os espíritos também sofrem com a partida. Imagina um espírito que de uma hora para outra ele é privado, principalmente numa condição como essa, que desencarna a partir de um acidente, a partir de uma desencarnação súbita. Ele deixa amigos, ele deixa família, ele deixa projetos. O fato dele ir para o mundo espiritual não quer dizer que ele abriu mão de tudo aquilo que ele passou a vida inteira sonhando. Então também sofre. Mas a partir do momento em que o espírito começa a se adaptar a essa realidade, e a partir do momento em que os pais começam a compreender isso tudo, essa junção de entendimentos e de mudanças de sentimento, ela é sempre construtiva e produtiva para os dois. Robson van der Haan, seja bem-vindo, meu querido amigo, disse para nós assim: não me sinto triste, tinha que acontecer. Da animação da minha banda em Ijuí, para a próxima caminhada, a vida após vida. Nada de ruim eu teria que reclamar. Só sinto saudades da banda que animava a festa e da lembrança do incêndio, daquela fumaça mortal que me trouxe aqui. Está tudo bem. Sinto saudades da minha guitarra. O baixo que eu tocava faz falta. Meus amigos que ficaram e que vieram. Só sinto-me livre, alegre e feliz, pronto para outra morada, para outra vida, e ela há de chegar. Saudades ficam, família que ficou e ainda sofre para alguns, mas o restante a gente faz para seguir melhor e deixar as pessoas que ficaram mais tranquilas. Então está aí o recadinho do nosso querido amigo Robson, que traz então essa experiência que traz ali um pouco do seu depoimento. Então, essa que é a realidade que nós encontramos, Porque o que nós vemos aqui, do nosso amigo Robson, é exatamente aquele espírito que volta ao mundo espiritual e começa, de fato, Banda Pimenta e seus comparsas. Já dá para ver já qual é o repertório da banda, Música boa, então. Então, o nosso querido Robson mostra exatamente isso, A saudade, certamente, como eu comentei com vocês, que chegar no mundo espiritual, deixando todo o projeto de vida que a gente teve, porque desde o início, desde o momento em que a nossa consciência começa a despertar, a gente começa a fazer planos. Quem vai ser a primeira namorada? Qual vai ser a profissão? O que você quer ser quando crescer? Onde você vai morar? O que você vai comprar? Os amigos que você forma, os sonhos que começam a se desenvolver, e de repente o espírito volta para o mundo espiritual. E aí então ele tem que refazer os seus planos. Porque tudo aquilo que ele tinha em mente dizia respeito à sua trajetória terrena, e agora na trajetória do espírito, todo esse planejamento dele vai ter ali um outro valor. Sim, são importantes, porque era o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento psíquico, social, espiritual, afetivo, enfim. Mas agora ele começa a trabalhar com outras ideias, com novos planos.
Só que, da mesma forma que o espírito, então, no plano espiritual, precisa abrir mão, alguns apresentam facilidades, como o depoimento do nosso amigo. Outros trazem muita resistência. Quantos são aqueles que chegam no mundo espiritual e, desesperados, querem continuar próximos dos seus entes queridos, não se conformando com esse distanciamento? Então, o apego afetivo trazido para nós pelo Chico diz respeito ao mundo físico e ao mundo espiritual. Mas para que nós consigamos viver bem no mundo espiritual, com essa nova realidade, nós precisamos trabalhar desde cedo. Precisamos trabalhar desde o início, para que chegarmos no mundo espiritual já como espíritos educados para essa realidade. Porque não é de uma hora para outra que nós transformamos a nossa natureza. A transformação da nossa natureza é um processo que vai gradualmente. E hoje, felizmente, em contato com a nossa doutrina, nós vamos absorvendo esses conceitos, não quer dizer que eles vão ser aplicados de uma hora para outra. Mas nós estamos absorvendo esses conceitos e cada experiência que vai surgindo, a gente olha para isso de um modo diferente. O Hermes coloca: devo estar ficando insensível, a morte não me amedronta. Apenas penso naqueles que ficarão e fico triste por eles. Na verdade não é frieza, né, Hermes? Na verdade o que nós temos aqui é um entendimento desse processo. Dudu colocou, né, do camarim que não me deixou fugir para minha casa, onde eu procuro seguir de forma tranquila, sem querer chorar o que já estava escrito. Continuem em preces para os piás e amigos da Boate Kiss. Né, continuaremos certamente, principalmente agora, né, Robson, em que nós temos a mídia, né, não apenas trazendo para nós os fatos desse julgamento que se desenrola já há quase 10 anos, né, mas principalmente instigando na nossa sociedade um sentimento de revolta contra tudo aquilo que aconteceu, porque aí nós entramos numa questão de justiça social, de justiça comum e tudo mais, e a sociedade começa a ficar inflamada com relação a isso e não pensa a partir dessa perspectiva espiritual. Então cabe a nós, mais uma vez, nós que temos esse entendimento, mantermos o nosso pensamento com serenidade, com equilíbrio, para irradiarmos para todos esses que estão envolvidos, sejam os encarnados, sejam os desencarnados, para essa realidade em que a paz e a harmonia são partes dessa necessidade, dessa lei, na verdade. Nossa querida Marta, né, veio aqui nos contemplar com a sua visita. Obrigado, querida. Meus sonhos eram de trabalhar com crianças e jovens, e realizei esse sonho desde a infância, até quando saí da Terra. Nossos pais, né, era chefe de escoteiros, olha só, sempre alerta para você, querida. Chefe de escoteiros, né, ajudei muitos que eram lobinhos e escoteiros. Senti por deixar todos, mas aqui encontrei amigos, anjos que, permitido por Deus, iniciei a tarefa com jovens que chegaram aqui para nesse novo mundo para mim, né? Então a Marta nem sabe, né? 3 escoteiros aqui na sala também, e mais ela do plano espiritual para fortalecer mais a nossa tropa. Muito bacana, né? Então a gente vê exatamente isso, né, que a gente tinha recebido, né? Pois é, né? Dona Miriam, Dudu, myself também, né? Eu mesmo também. Então tivemos, né? O Hermes também foi lobinho. Então tivemos aqui uma experiência como essa. Então a gente vê, né, que para o jovem, né, para o espírito jovem que desencarna, ele chega no plano espiritual e dá continuidade no seu projeto, mas naquele projeto moral principalmente, né? Aquele projeto afetivo, e não um projeto material. Porque ele chega aqui no plano físico, ele sonha em ter uma profissão que vai fazer com que ele certamente alcance realizações a partir do trabalho que ele desenvolve, e ao mesmo tempo ele também se desenvolve intelectualmente. Mas no plano espiritual, essa profissão pode não ter importância. Então, na verdade, né, não é o que ele vai fazer, mas é como ele vai fazer. E no plano espiritual ele dá continuidade nesse trabalho. Pois é, sempre alerta. Estamos tentando pelo menos, né? Tentando ficar alerta, que é o mais importante, né? Mas estamos aqui fazendo força, com toda certeza. Né? Eles esperam a idade legal para a expansão perispirítica, né? Tem também, né, Braz, junto com esse
com essa adaptação ao mundo espiritual, vem toda essa parte técnica, né, digamos assim, que é exatamente ali a parte da mudança da qualidade do pensamento, né, da mudança, da transformação do corpo perispiritual. Então tudo isso vai acontecendo, das influências que eles recebem a partir do plano físico, né? Então é muita coisa que vai acontecendo nessas mudanças, nessas transformações. Né? E só para finalizar, a gente lembra sempre daquele livro, né, o Juventude Interrompida, que não trata mais de espíritos que desencarnam dentro de uma programação, mas de fato desencarnam precocemente. E quantos são aqueles, então, que desencarnam e chegam no plano espiritual numa condição de sofrimento muito grande, porque a forma como viveram, as escolhas que fizeram, acabaram fazendo com que eles desencarnassem precocemente e sofreram bastante. Né? Então é um livro que vale a pena ser lido, que vale a pena ser estudado, e nós tivemos o privilégio de lê-lo, vendo ali jovens que desencarnaram de várias formas, através da violência, através do estilo de vida, através de escolhas que fizeram. E aí chegando no plano espiritual com aquela necessidade de começar de novo. E nós acompanhamos, inclusive, né, no próprio livro Sexo e Destino, a nossa querida Marita, nos seus 20 anos de idade, muito jovem ainda, vivendo ali, né, uma tempestade de sentimentos e de emoções que acabaram fazendo com que ela desencarnasse precocemente. E rapidamente, então, o plano espiritual teve que se mobilizar, né, de uma forma muito rápida e muito intensa para realocá-la aqui no mundo físico para dar continuidade na sua existência. Então essa é a realidade que nós vemos. Né? Então o Herculano Pires nos proporciona, nesse tema de apego afetivo, falando exatamente sobre o ninho vazio, que na verdade nunca está vazio. Ele pode estar materialmente vazio, mas afetivamente ele continua tão preenchido quanto antes, exigindo de nós, sem dúvida nenhuma, muitos esforços. Mas é o esforço para harmonizar, para amparar, para continuar oferecendo amor. E no caso, né, da desencarnação daqueles ainda que nos precederam, né, o próprio plano espiritual, da mesma forma também nós temos que mudar o nosso modo de pensar, temos que mudar também o nosso modo de viver, de entender essa realidade do mundo espiritual. Mas é isso, meus amigos, o papo está ótimo aqui, se deixar a gente vai longe. Muitos e muitos assuntos aqui para nós, para refletirmos sobre isso, e mais enriquecido ainda com os depoimentos que chegaram para nós aqui, né, do nosso querido Robson, depois aqui veio também ali de um companheiro do plano espiritual, depois a nossa querida Marta, ilustrando para nós exatamente isso, né, que o jovem que desencarna, na verdade é o espírito, que recomeça a sua trajetória agora em outro plano, ou na verdade que dá continuidade a esse novo plano, né, através de novas experiências. Então nós encerramos por aqui o nosso trabalho de hoje, mais uma vez aqui com o tema, só um instantinho, o tema apego afetivo, e no nosso próximo encontro, família e reencarnação. Nós teremos ali 12 trovadores, olha os trovadores de volta, trovas do lar, depois da verdade.